Bom, meninos, então, todo mundo pegue a apostila, por favor. Nós hoje vamos fazer a correção das atividades do capítulo 3, né, da unidade 3 da apostila de vocês, tá? E aí vocês vão abrir, por favor, ó, eu já estou projetando aí, na página 487, as atividades. Tá todo mundo vendo a minha tela? Sim. Não. Sim. Sim, eu tô vendo. Dá para ver, né? Porque aí fica melhor, assim, que essa é a página do livro mesmo, aí dá para você acompanhar. Tá. Gente, essas unidades 2 e 3 da apostila de vocês, elas fazem o seguinte percurso. Elas pegam um período que a gente pode chamar de pré-história e analisa tanto de uma maneira geral, quanto também como que isso funciona para entender o nosso país, o Brasil. Tá? Quem que são os primeiros habitantes do território, de toda a América, né? Quais são as fontes históricas que os pesquisadores consultam para estudar a história dos nossos ancestrais. Então, isso são coisas utilizadas para compreender um pouco esse contexto, certo? Então, é isso que nós temos estudado nesses dois capítulos, 2 e 3, certo? E aí, o que que acontece? Essa unidade 3 aqui está com um enfoque mais voltado para a pré-história brasileira, tá bom? E aí, ó, essa questão é interessante, porque para você fazer o papel de auxiliar do arqueólogo, né? E aí você pensar os instrumentos que se utiliza. Então, aqui tem a maioria, gente, aqui são fontes históricas que estão representadas. São achados que os arqueólogos, em alguma escavação, podem fazer, encontrar, e que vão nos ajudar a entender informações sobre um determinado povo, sobre um determinado local, tá? Isso é um aspecto muito importante. Então, o que que acontece? Tirando o milho, que não é necessariamente uma fonte histórica, a gente tem vários outros tipos. E, claro, isso já é parte de estudar história geral, tá? Porque quando a gente fala história geral, aqui o livro ele fez um recorte de leve, né, na história brasileira. Mas ele tratou esse período muito mais de uma forma geral. Agora, é comum ter algumas idas e vindas. Próximo capítulo que a gente estuda para finalizar essa apostila já fala um pouco pensando a questão dos indígenas e africanos, para depois a gente já no segundo bimestre compreender alguns povos da antiguidade, Mesopotâmia, Egito, China, Índia, Fenícia, Pérsia, assim por diante, tá? Então, isso aí já fica mais da história geral. Aliás, no sexto ano, claro, eu lembro de você até falar em sala, que já estava cansado de história brasileira, né? Mas no sexto ano, para sua alegria, maior parte é história geral, tá? Que a gente estuda ao longo do ano, tá bom? Então, vamos lá olhar a tela de novo. Ó, a primeira questão aí, ó, na letra A, ó. No espaço 1A, o que que é o espaço 1A? Ó, 1, e tem a letra, não é? Então, você vai, número, tudo isso aqui é número 1. Só que aqui é 1A, 1B, 1C e 1D. Então, no espacinho 1A, o que que é esse instrumento aqui, gente? Esse é um pequeno machado, tá? Machado. Então, ó, ele pede para você identificar uma machadinha ou um machado. O que pôs machado pode manter, porque é um pequeno machado para você utilizar como arma para defesa, para caçar, para fazer construções, tá? Pode ter essas várias utilidades, ok? Deixa eu ver se tem pergunta. Bom, na letra B, ó, identifique o período que esse artefato foi confeccionado. Gente, para você saber o período, você tem que ver mais ou menos como que ele é feito, como que ele aparenta ser feito. Então, ó, você tá vendo que a pedra aqui já tá bem mais trabalhada?
significa que essa pedra mais trabalhada é uma pedra polida. E se é uma ferramenta de pedra polida, ela é do período neolítico. Portanto, ó, a resposta da letra B é um artefato do período neolítico. Feito de quê, gente? Pedra, tá? Então, aí você corrija na sua questão a resposta. E na letra C, ó, na linha 2D. Então, ó, vamos lá. Linha 2, letra D. Então, ó, na linha 2D, a gente tem um outro artefato. Então, você também tem um machado. Inclusive, tá vendo? Ele é parecido. Só que a pedra dele tá diferente. É essa a grande questão, tá? Porque você viu que ele é mais afiado, tá bom? Então, ó, continua sendo um machado? Continua. Mas para quê? Para caçar animais de grande porte. Por isso que é um machado mais afiado. Né? Essa é a lógica dele. Então, o que é legal você observar? Enquanto o primeiro machado dá para você usar para várias coisas, né? Para, tipo, fazer uma construção, por exemplo, esse já não dá, porque ele é bem afiado, tá? Então, porque ele já tem esse objetivo de perfurar, tá bom? Na letra D, nesse quadro há uma representação rupestre, ou seja, gente, há algum desenho que aparenta ter sido feito em alguma caverna. Qual coordenada? Então, é 4B, ó. 4, a linha número 4, na coluna B. Quem estiver copiando, gente, eu vou mandar as respostas por escrito também no final, tá? Então, se quiser só prestando atenção, não precisa ficar apavorado, porque se eu for esperar copiar, fica muito tempo de live, né? Tá bom? Tia, o que é rupestre? Rupestre é na caverna, tá? Isso que a gente quer dizer quando fala de arte rupestre. Ó, então, isso aqui é uma arte rupestre. E aí, na letra E, localize a coordenada que apresenta uma urna funerária, artefato em que se enterravam os mortos. Então, ó, onde você tem uma urna funerária? Aqui. B. Gente, lembrete importante. Uma urna funerária hoje é o que a gente chama de caixão, tá? É o que a gente chama de caixão. E sim, gente, vou postar as respostas depois. Agora, naquele período, você não tinha ferramentas disponíveis e também nem essa percepção de fazer, como que eu posso dizer, um instrumento de madeira onde você pudesse colocar o corpo de uma pessoa. As urnas funerárias eram diferentes. Muitas pessoas, elas eram sepultadas, às vezes até em posição fetal, emborcadas, não igual hoje que você coloca uma pessoa deitada, tá? Inclusive essas formas de enterrar os seus mortos mudam. Não, claro, porque a questão fala em urna funerária. Só eu tô falando que é o tipo que a gente chama hoje de caixão para você entender que uma urna funerária é onde você põe o corpo da pessoa, onde você enterra a pessoa, não o corpo, entendeu? Então, onde você coloca o corpo de alguém que você cremou é uma urna funerária, isso mesmo. Inclusive, esse artefato da questão lembra exatamente isso, viu, Clara? Ó, lembra bastante, tá? Então, A1E, né? Tá falando aí da urna funerária, você coloca a coordenada 1B. Aí continua. Letra F. O objeto usado como colar encontra-se em qual coordenada? Ó, 4D. Tá? E aí você tem uma pequena concha. Letra G. O quadro representa um alimento muito comum nas sociedades indígenas. Que alimento é esse? É o milho, tá? Que tá
que está aqui na 3A. Gente, o milho é um alimento nativo da América, ou seja, ele é encontrado pela primeira vez no mundo em todo o continente americano, tá? Então, isso é muito, tanto que a base da alimentação indígena passa muito pelo milho, batata, mandioca. Aí a última, a H, na coordenada 3B, qual que é um objeto que está representado? É um pote de cerâmica, ó, 3B. Então, ó, inclusive, alguém que está fazendo algum pote de cerâmica, que é o que eu comentei com vocês lá na semana passada, inclusive, aqui na aula ao vivo, tá? Inclusive, comentando sobre como que faz um objeto de cerâmica, certo? Então, até aqui, gente, nessa questão número 1, ficou dúvidas? Não. Ficou dúvidas? Não? Não. Não. Ela é bem tranquila, essa questão, né? Vamos então para a 2 aí, gente, ó. No passado, assim como na atualidade, as pessoas costumavam usar argila para fazer utensílios para usar no dia a dia, como panela, vaso, prato, entre outros objetos. Em trabalhos de pesquisa em campo, que é quando os arqueólogos em geral vão escavar, gente, né, ver onde estão enterrados principalmente esses objetos, os arqueólogos encontram potes completos ou pedaços quebrados desses objetos usados por povos antigos que viveram no território brasileiro. Esses fragmentos podem dar muitas informações a respeito de como viviam as pessoas possuidoras de tais objetos, ou seja, que era dono do que foi encontrado. Então, qual que é a utilidade desse objeto? De que material que ele é feito? Gente, primeiro, se é uma cerâmica, é porque é feito de argila. Sempre é, tá? Então, você está falando em geral disso. Toda vez que você fala de coisas de cerâmica, tá? E o que que é legal da cerâmica? Porque se há cerâmica naquele lugar, se você precisa principalmente de pote para armazenar, indica que naquele lugar também já tinha agricultura, que foi algo que eu comentei lá na semana passada. Então, é muito provável que isso seja, por exemplo, um recipiente para armazenar alimento. Além de, claro, pode ser, por exemplo, uma urna funerária? Pode. Pode ser uma cerâmica em que você tem para utilizar como enfeite, né, como ornamento? Pode. Mas a presença de cerâmica, o legal dela é que a primeira coisa que ela indica é que a prática de agricultura naquele lugar, porque uma das primeiras formas de utilização da cerâmica era para armazenar os alimentos produzidos, tá? Isso é um aspecto bem importante, bem interessante do período pré-histórico, certo? Então, ó, qual que é a utilidade desse objeto? Já comentei. Qual que é o material que ele é feito também. Ficou dúvidas em relação a isso aqui, pessoal? Não. Sim ou não? Não. Não. Tranquilo. Vamos lá. A questão 3 aí, eu até recebi uma pergunta sobre isso ontem. O que são sambaquis, gente? Então, são sítios arqueológicos, ou seja, um lugar que você faz escavação, pesquisa, que são formados por pilhas de concha de molusco, principalmente, mas pode ter outras coisas também, consumidos nos grupos humanos que habitavam o litoral do Brasil há, tipo, 10, 8 mil anos atrás. E os sambaquis também eram utilizados para enterrar os mortos. Uma coisa que é interessante, eu falei com vocês isso lá no vídeo, eu mostrei foto de um sambaqui e vou retornar aqui, ó. Minha tela está compartilhada, então vocês estão vendo o que eu vou abrir. Então, esse Professora, material posso aqui... dar minha resposta? Pode falar, por favor, Mariana. Eu pus assim. São depósitos construídos pelo homem, constituídos por materiais orgânicos e calcários, que, empilhados ao longo do tempo,
vem sofrendo a ação das intempéries, não sei o que. Intempéries. Isso, Intempéries. isso. Tá certo? Isso aqui tá parecendo areia. Sim. Morro de areia. Então, ó, é aqui que eu queria chegar. Que aí, você vai ficar se perguntando, né? Tá, mas assim, na prática, como seria se eu visse um sambaqui na minha frente? Porque, gente, você concorda que, assim, um negócio que tá lá há 5.000 anos, por exemplo, com o passar do tempo, vai surgir, vai ficar uma terra em cima desse lugar, vão sair, tipo, uma grama, algumas plantas, ou areia, porque sambaqui em geral é na região de praias. Então, você tá vendo que fica coberto, tá parecendo um morrinho de areia? E, inclusive, eu vi alguém falando aí no áudio, porque quando você chega num sambaqui, principalmente num sambaqui que não foi explorado, ele tem essa aparência aí da imagem, tá? Ele tem exatamente essa aparência. E aí, quando você vai escavar, que você vai fuçar, que você vai tirar essa areia, tirar essa granada que fica por cima, é que você vê que isso não é um montinho com terra normal. Você vai ver que é principalmente concha de molusco da praia. Fora outras fontes históricas que ficam, porque você tá vendo que forma um morrinho? Dentro aí, você tinha pequenos, tipo uma caverninha em alguns locais. Então, era usada como abrigo. Você pensa que isso aí são coisas ao longo dos milhares de anos que foi formado. Então, era usada como abrigo, era utilizada em muitos casos até como local para enterrar as pessoas do período pré-histórico. Tanto que, na imagem seguinte, ó, que eu mostrei para vocês, ó, aqui, exatamente isso, ó. Um fóssil encontrado em um sambaqui, certo? Isso aí que tá no vídeo, que eu passei para vocês sobre os capítulos 2 e 3, tá bom? Então, só estou retomando essas imagens para a gente recordar. Ficou dúvidas em relação sobre o que é sambaqui, gente? Não. Não. Tranquilo. Ó, Sofia, eu vou colocar essa resposta depois no escolar e mandar no grupo de vocês, tá bom? Professora, Oi. esse sambaqui, eu estava vendo aqui no Google algumas imagens, parece que é tipo como se cobrisse a areia de praia só de conchas, não é? Isso, exatamente. Exatamente. Legal. Né? Todas o quê? Não entendi. Professora, entendi eu o que tá no consegui entrar chat. com o meu e-mail. Hum? Consegui entrar com o meu e-mail. Ah, eu vi mesmo, Mariana Lemos. Isso. Todas as respostas do que a gente está corrigindo aqui, Ingrid, eu vou postar assim que acabar a aula, junto com o vídeo da gravação, tá? É porque vocês escrevem em caixa alta, eu entendo que você tá, tipo, gritando, né? Por isso que eu falei, todas? Quê? Bom, vamos lá. Vamos continuar aí a tela aí. Aí, ó, vem agora o subtítulo tarefa e algumas questões para a gente responder. Então, ó, nesta unidade, você estudou como era o modo de vida dos grupos humanos pré-históricos que viveram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Que tal você escrever uma história em quadrinhos contando a vida desses caçadores-coletores? Use seus conhecimentos e sua imaginação em mãos à obra. Aproveite as linhas a seguir para esboçar as ideias de uma história e escreva em folha à parte. Aí, em dia agendado pelo professor, apresente seu trabalho à turma. Gente, é claro que assim a gente não vai ter essa oportunidade de fazer isso de uma maneira mais adequada, fazer uma exposição na escola, pelo contexto que a gente está vivendo. Mas eu queria saber se alguém fez
de vocês essa história em quadrinho e que possa compartilhar aqui a imagem, né? Abre a câmera e possa mostrar para a gente essa história em quadrinho. Alguém de vocês realizou? Professora, quando, por exemplo, eu acho que alguns alunos não fizeram, mas, por exemplo, é para fazer quadrinhos sobre Isso. que- o que eram os caçadores-coletadores? Não, ó, vamos voltar lá, ó. Você vai falar, na verdade, sobre os povos pré-históricos que viviam aqui no Brasil. Pode ser sobre os caçadores-coletores? Pode. Mas você pode falar também, por exemplo, dos povos que habitavam sambaquis, dos povos ceramistas, né, que em geral já praticavam agricultura, produziam esses objetos de cerâmica. Isso vai variando, tá? Isso vai variando. Eu não estou entendendo esse áudio, mas eu vou fechar ele. Então, seria isso, tá? E aí, depois, gente, quem fizer, manda no privado para nós, até para eu ver também sobre o que vocês produziram. E isso tem a ver, se eu não estiver enganado, com algo que vocês estão estudando com a Cláudia. Se eu não estiver enganado. Que eu sei que ela falou com alguma turma sobre tirinhas. E é mais ou menos nesse caminho que a questão tá pedindo, tá? Vamos andando aí a correção, ó. Agora, questão número 2, gente. Para você completar o quadro que está aí na sua página, com as informações que estão pedindo. Então, ó, os povos caçadores-coletores e os povos que são agricultores ou ceramistas, eles têm diferenças na maneira que se alimentam, que moram, nos instrumentos que eles utilizam para trabalhar, nos utensílios que eles têm, tá? Isso tudo são diferenças importantes. Então, a questão que é saber, na verdade, quais são essas diferenças. Sofia, eu tô vendo que você falou que colocou diferente a resposta do Sambaqui. Você quer falar para nós a resposta? Bom, você digita, então, a resposta, e no final eu olho e retorno a questão, tá bom? Vou fazer assim para a gente poder economizar. E sim, gente, quem não fez história em quadrinhos é para fazer, tá? É parte das atividades a serem realizadas, ok? Então, ó, vamos lá. Quais são essas diferenças e tal, gente? Quem é caçador-coletor tá no nome, ó. Essa pessoa sobrevive de quê? De caçar, de pescar, de coletar frutos, raízes. Enquanto que o agricultor está no nome. Se ele é agricultor, é porque ele faz o quê, gente? Ele planta. Isso é uma coisa essencial de entender, tá? Na própria definição básica, ó. Eles plantavam para a sua subsistência, tá bom? Outra coisa, como que é a forma de moradia? Todo povo que depende de caça, pesca e coleta, em geral, é o quê? São nômades. Nômade. Inclusive, eu excluiria esse sedentário, porque na maioria dos casos, na maioria esmagadora dos casos, não são povos sedentários. O povo que se sedentariza, em geral, é porque ele já pratica a agricultura, portanto, em geral, são sedentários, certo? Isso é um aspecto bem importante aí de se destacar, ok? Quais são os instrumentos de trabalho? Gente, todo povo caçador-coletor, todo povo agricultor se utiliza de instrumentos de pedra, tá? A diferença é que os povos agricultores, a gente já imagina que eles tenham ferramentas pouco melhores que apenas as de pedra, tá? E principalmente que essas ferramentas de pedra, elas sejam mais elaboradas, elas sejam melhor trabalhadas. Isso são aspectos importantes, tá? Tanto que é o que a gente chama de pedra polida.
enquanto que os caçadores-coletores, a gente costuma dizer que eram instrumentos de pedra lascada. E quais são os utensílios, né, gente? São utensílios de pedra entre os caçadores-coletores, utensílios muito rudimentares, muito rústicos. Enquanto que os agricultores fabricavam instrumentos de cerâmica. Lembrem que eu falei para vocês, né, gente? Ó, em geral, você sabe que alguém é agricultor por utilizar instrumentos, utensílios, na verdade, de cerâmica. Isso é uma coisa que se deduz aí a partir da presença desse item. Então, até aqui ficou claro, pessoal? Sim. Tem vários aí perguntas no chat. Meu Deus. Vamos ver. Não é moradia, no caso, claro. Assim, tipo, como é que é a casa, né? A gente está falando se moradia no sentido de se eles têm residência fixa ou não. E os agricultores, eles têm residência fixa, porque eles são sedentários. Para você praticar agricultura, é muito difícil você não ser sedentário, não ter residência fixa. É uma necessidade própria da agricultura. Então, uma coisa acaba levando a outra. Inclusive, o Vinícius aí também colocou para nós a resposta. E aí, Clara, nos povos, eu vi aí você falando, colocou em grutas, né? Veja bem, tomem cuidado com uma coisa, e muito aluno me questiona isso. Professora, mas então esse povo não tem onde abrigar nunca. Quem é caçador, coletor, né, que é nômade, gente, ele ser nômade, ou seja, ele não ter uma residência fixa, não ter laços com uma determinada região, não formar uma comunidade que está ligada a um determinado lugar, não significa que ele não se abriga em um lugar por algum tempo, e não significa também que ele não encontre locais onde ele fique seguro, como, por exemplo, as cavernas. Inclusive, é muito comum dizer, homem das cavernas. O que quer dizer esse homem das cavernas? Esse homem, em geral, nômade, que se abriga em cavernas, ao longo dos locais que ele vai passando, tá? Mas aí, claro, eu acho que ficaria mais claro você pôr no seu livro que é essa diferença, se ou ele tem residência fixa ou não tem, porque aí fica bem claro, tá, do que a gente está falando, certo? Mais alguma dúvida aí em relação a essa questão, pessoal? Não. 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 Não, beleza. Deixa eu ver aqui o chat. Ótimo. Gente, então vamos lá, ó. 3, né? Construa uma linha do tempo, indicando com datas quando ocorreu a ocupação do Brasil e a época em que viveram os caçadores-coletores, os ceramistas e você. Professora, eu coloquei assim, eu fiz a linha do tempo e tal, só que eu coloquei assim, a ocupação do Brasil 11 mil anos atrás, ou até 50, os caçadores-coletadores 7.500 anos atrás, ceramistas 7.000 anos, e 2009 eu. Tá certo ou não? Aí, ó, você vai fazer uma correção. Assim que passa a ter ocupação humana, já são povos nômades. Quando passa a ter povos sedentários, que não é, tipo, em todos os lugares também, tá, gente? Em determinados pontos do país, aí você começa a ter povos agricultores ou ceramistas. E aqui no livro, ó, ele já traz como resposta, ele nem coloca datas, tá? Ó, ele põe aqui primeiro ó, os caçadores, os ceramistas, o descobrimento do Brasil, que no caso é quando os portugueses chegam ao território, e aqui você.
Então, ó, você nasceu, sei lá, 2009, 2008. Você põe aqui sua data de nascimento, seu ano de nascimento. Mas esses aqui, ó, não precisa nem pôr uma data em específico, tá? E aí você conclui. E aqui, ó, esse AN e esse DN, para quem pode estar se perguntando o que significa, é antes do nascimento, que nascimento seu. E depois do nascimento, tá? Então, para quem estiver se perguntando e vendo a apostila, quando eu mandar essa correção aí do jeito que está no livro, é isso que quer dizer, tá bom? Ficou dúvidas em relação a essa questão, gente? Não. 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 Tá Não. ótimo. O livro gosta muito de linha do tempo, viu, gente? Se vocês notarem. Ó, vira e mexe, ele pede aí em questão linha do tempo. Aí, ó, essa 4 aqui, já encaminhando também para a gente encerrar, né? Definir os termos. Então, o que é arqueologia, né? Porque a gente falou tanto de arqueólogo. Professora, eu posso né? falar o meu? Pode. Arqueologia é a ciência que, utilizando processos como coleta e escavação, estuda os costumes e as culturas dos povos antigos através do material que restou da vida desses povos. Perfeito. Excelente. Alguém colocou diferente? Culturas. Alguém colocou diferente? Ó, a resposta linda aí pela colega tá excelente. E para quem quiser anotar, né, gente, toda vez que nós falamos em arqueologia, a gente está falando de uma ciência super importante, que ela é auxiliar da história, tá? Só que qual que é o foco da arqueologia? Estudar as diversas culturas humanas. Esse é o enfoque da arqueologia, tá? Esse é um aspecto importante. Quanto que o historiador estuda diversas coisas em relação à ação do ser humano, o que o ser humano faz, o arqueólogo, ele estuda a cultura de grupos humanos em geral. Então, querendo ou não, o arqueólogo conversa muito com o trabalho do historiador, mas também de um sociólogo, de várias áreas. E, claro, os arqueólogos acabam também trabalhando dentro da onde? Dos sítios arqueológicos, que é o local onde você encontra o que restou da cultura. Que cultura? A parte material, né, gente? Então, por exemplo, ferramentas, utensílios, urnas funerárias, e assim por diante, né? Em que ali você vê que passou-se a ação humana, né, e que sobreviveram ao longo aí de milhares de anos, como, por exemplo, o que a gente viu lá na primeira questão, que são coisas que os arqueólogos conseguem achar, tá? E o que eles acham em geral? Artefatos, que são o quê? Evidências dessa cultura material. Por que cultura material, gente? Porque é algo que se pega, é palpável, tá? Então, literalmente, você achou um machado antigo. É algo material, tá? Deixados pelos homens do passado. Então, aqui, ó, inclusive, ele dá esse exemplo, ó, machado de pedra polida, tá bom? É um artefato. Ah, eu achei, por exemplo, um pote de cerâmica. É um artefato, tá bom? Tudo isso aí tá ligado ao trabalho do arqueólogo. Ficou dúvidas até aqui, pessoal? Não. 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 Tranquilo? Tranquilo. Sim. Ótimo. Então, ó, avançando aí. Essa última página, deixa eu ver. Ah, não, já acabou. Essa aqui é a última, né? 489. Isso, né, gente? Uhum. 489, 488, 487. Então, nós corrigimos aí. Ficou dúvida em relação a esse conteúdo que a gente estudou hoje? Não. 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 Então, assim que acabar essa aula, eu vou colocar uma questão aqui no plural. É uma questão só, de você
colocar a única alternativa que está certa em relação aos assuntos que a gente está estudando, tá bom? Eu vou mandar uma questão agorinha, assim que acabar essa aula. Combinado? Tá bom. Gente, Combinado. eu vou desligar a gravação, só um minuto. Parar a gravação. Uhum.